Olá, amados, a paz de Arruxo, a hoje, 17 de maio de 2019, né? E hoje aqui tá uma chuvinha muito boa, certo? Então, se vocês ouvirem barulho de chuva, porque tá chovendo mesmo, tá bom, amados? Então, vamos aqui continuar aqui com o vídeo do Silas Malafaia, né? Buscando mais a Deus, tá certo? Vou colocar aqui. Opa. Assim, acho que assim tá show, né? Isso, assim tá bom, tá perfeito. Vamos lá. Quando Jesus fala em Mateus 7, 22 e 23, né? Senhor, todo mundo conhece o texto. Senhor, pelo teu nome profetizamos. Senhor, pelo teu nome expulsamos demônios. Senhor, pelo teu nome operamos maravilhas. Então eu vos direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos, distância de mim, vós que praticais. Beleza, voltando, né? Falando o que eu falei ontem no vídeo. Quando a Ruth falar apartai-vos de mim, tá falando para eles mesmos, líderes religiosos, tá? Só para lembrar isso. As iniquidades. O pecado nos afasta de Deus. Se você leva uma vida de pecado, você não vai se aproximar. Não adianta você querer buscar a Deus vivendo no pecado. Você vai ser afastado. Segundo lugar, o que nos afasta de Deus e não nos aproxima? A falsa religiosidade. Porque tem a verdadeira religiosidade na Bíblia. Sabe qual é a verdadeira religiosidade na Bíblia? Está em Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é que visitemos os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Qual é a falsa religiosidade? Jesus mostra. Jesus fala em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 6. Para os fariseus ele desce a ripa. Pela vossa tradição invalidastes os meus mandamentos. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Essa adoração não vale nada, porque estão ensinando doutrinas e preceitos de homens. Amado, só para lembrar, né, como a gente leu ontem, Mateus 15, tá falando também para os líderes religiosos. E o Silas Malafaia, eu não sei nem o que dizer, gente. Eu não sei se é maliciosamente, se é cinicamente, eu não sei qual é a palavra aqui que eu devo usar. Ele está colocando isso para o povo, mas na verdade, tudo isso que a Ruxa falou, que ele citou, e a Ruxa estava falando para os líderes religiosos, não era para o povo, tá certo? Vamos continuar. Essa classe de religioso, meu filho, afasta de Deus. Jesus chamou de hipócrita, artistas. Aqueles que passam por alguma coisa que não é, quer mostrar que é mais santo, quer mostrar que é mais puro, quer mostrar que ora mais, obedece regras. Mas não é isso que eles fazem, amados. Os líderes religiosos são mais santos. Você tem que chamar ele de pastor porque eles são homens de Deus. O próprio Silas Malafaia, numa pregação, aquela pregação do autoridade espiritual, ele falou: não toqueis no ungido do Senhor. Olha, eu já vi gente morrer por falar mal do pastor. Ele falou isso numa das pregações dele. Então você veja bem, o que ele está falando é para ele mesmo, mas ele está botando como se fosse para o povo. Tá certo? Porque quem é que fica orando em praça, né? Em locais, fazendo culto ao ar livre, né? Fora do templo, ou então até mesmo dentro do templo, e ensina o povo a orar em voz alta, a fazer essas orações e falar: repete aqui, vamos orar, eu vou orar e após de mim vocês falam o que eu estou falando. Ó Senhor Jesus, aí o povo: ó Senhor Jesus, eu te peço nesta noite. Aí o povo: eu te peço nesta noite. Não são eles mesmos que fazem isso, amados? Vamos vendo. Denominacionais que não tem nada a ver com a Bíblia, legalismo puro, essa raça. Jesus falando: a adoração de vocês não vale nada. Exatamente, é isso aí, que não tem nada a ver com a Bíblia. Por quê? Porque a Escritura diz uma coisa e eles falam outra, tá?
Tipo, ele mesmo contradiz agora, porque Yahushua estava falando dessas coisas, Mateus 23, Mateus 15, estava falando para os líderes religiosos, e ele foi e jogou para o povo, como se fosse para o povo. Então ele não está contradizendo a Bíblia? Não está mudando o sentido para o benefício dele? É isso aí, amados. Porque com a boca vocês falam, mas eu não estou aí para o que você está falando, porque eu olho para o coração, mente, vontade e sentimento. Aqui é que está, meu irmão. Aqui é que está a história. A falsa religiosidade. Vai lá ver o capítulo 23 de Mateus. Jesus sacudiu os religiosos. A pior coisa é fazer do cristianismo uma religião. O cristianismo é reino de Deus. É a pior coisa que tem. Vai lá no capítulo 23, depois toma uma lidinha. Não é agora não. Chama de raça de víboras, sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Sabe por que ele falou? Ele disse, lê lá Mateus 23. Eles descem a ripa nos fariseus, mas não lê agora não. Por que ele diz não lê agora não? Porque se a pessoa parar e ler, na hora que ele está falando, a pessoa ia ligar o fato de que ele está falando contra os líderes religiosos. Então ele fala, não lê agora não. Por que ele disse isso? Porque ele sabe que o povo naturalmente vai esquecer. Tá certo? Vai esquecer dos versículos que falou, vai esquecer, porque ele cita um monte de versículos, e são poucos os que anotam, né? E quando anota, tá certo? Então, ele fala, por isso que ele falou, não lê agora não. Por quê? Porque o povo, quando chegar em casa, já vai esquecer do que ele falou. Aí, esquece, fica fácil. Fica fácil para ele continuar enganando o povo. Tá? O que eles falam não praticam. Bota para quebrar em cima. Terceiro, que eu separo, que está englobado no primeiro, mas eu dou uma separada nele, porque ele é muito importante. O quê? Que não nos aproxima de Deus, mas nos afasta. Desobediência. Jesus falou em João 15,14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu... Então vamos nós. João 15,14, né? Já até deixei separado aqui. João 15,14. Vamos lá. Ai. Vamos ler primeiro aqui o 14 para ver o que ele fala, tá certo? Então, vamos lá. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Ok. Então vamos ler aqui o João 15 todo para ver o que Yahushua está falando. Veja bem. Yahushua falando isso, tá, amados? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, quando Yahushua fala todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, é porque, na verdade, não está em Yahushua. Está de uma forma, parcial. Não está verdadeiramente. Só fala o nome, só conhece, entendeu? Mas não está nele. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ou seja, nós já estamos limpos pela palavra, não é por tomar um banho físico, né? Nesse tanque batismal que eles falam que é batismo, que nos faz limpo. Mas Yahushua, que é a palavra, que Yahushua é a palavra. E ele que é a palavra, ele falou pela palavra que é ele. Certo? Então veja, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ou seja, ele é a palavra e pela palavra que é ele, nós fomos limpos, porque ele que é a palavra que nos limpa. Tá certo? Então vamos lá, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Veja bem, permanece em quem? Permanece no templo físico? Permanece ouvindo um líder religioso? Permanece fazendo ceia? Permanece tomando, fazendo orações em praças e indo a montes? Permaneça dando dízimos de oferta no templo? Permaneça na religião? Não, aqui está bem claro, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Veja, é o que eu tenho falado, amados, que o fruto do Espírito é ele que produz.
É Ele que exerce o fruto em nós, não é nós que produzimos o fruto, não é nós que amamos porque nós podemos amar. Não, o nosso ser é um ser mau, por quê? Porque nós temos essa vida temporal, esse corpo é de terrom, porque a gente morre, né? O corpo morre, e o nosso instinto é um instinto terrônico. O instinto do ser humano é um instinto mau, tá certo? Por quê? Porque nós viemos em pecado. Nós somos pecadores, então, ou seja, o instinto carnal é pecaminoso, tá certo? Então, por isso que ele fala, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Nós não podemos dar um bom fruto por nós mesmos. Nós, por natureza, damos um fruto mau, porque a nossa carne pede isso. A nossa carne, ela é maliciosa, tá certo? Mas quando a gente permanece em Yahushua e a gente anda no Espírito, o próprio Espírito é que pratica o fruto do Espírito em nós, tá certo? Então ele diz, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Veja, se não permanecer na videira. Então, se a gente dá fruta, é porque a gente está permanecendo na videira, e a videira é quem? É Yahushua, tá certo? Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Tá certo? Então, ele falou que ele é a videira, né? Ele deu o exemplo da videira, mas se não permanecer na videira, ou seja, se não permanecer em mim, em Yahushua, a gente não pode dar bons frutos. Porque ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Tá certo? Esse sem mim nada podeis fazer não é no sentido de ter carro, de ter isso, de ter aquilo, mas é no sentido de exercer o fruto do Espírito, de andar no Espírito, de andar no entendimento, de ter o conhecimento do Pai. É através de Yahushua que nós temos. Tá certo? É isso que ele está falando. Vamos lá. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Veja, vendo? É isso aí. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Tá certo? Por quê? Porque tem pessoas que vão para Yahushua e não permanecem nele. A gente tem que ir na porta que é Yahushua, porque ele é a porta estreita, andar no caminho que é Yahushua, que Yahushua nos leva ao Pai, e assim a gente anda no entendimento, no Espírito, tá certo? Por quê? Porque o Espírito habita em nós, então a gente tem que permanecer nele. Não basta a gente ir no caminho que é Yahushua e depois sair dele, não permanecer no caminho de Yahushua, não, a gente tem que permanecer nele, tá certo? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido, tá certo? Mas tem que permanecer nele e a palavra dele permanecer em nós. Por quê? Porque quando a palavra que é ele permanece em nós, a gente sabe o que lhe agrada. Então a gente sabe o que a gente deve pedir que vai agradar ao Pai e ao Filho. Tá certo? A gente não vai fazer essas orações feiticeiras, né, de vingança. Ó Senhor, vingue meus inimigos. Eu já orei assim, amados. Vingue, Senhor, vingue fulano, porque fulano me fez isso comigo, porque eu te sirvo, Senhor. Vinga ele, acaba com ele, Senhor. Que isso, amados? Quando a gente conhece o Pai, que ele é amor, e a gente anda em Yahushua, a gente anda no caráter de Yahushua, a gente jamais vai pedir coisas assim. Então, quando ele fala, pedireis o que quiseres, ele será concedido, o que quiser, mediante a vontade do Pai e do Filho, mediante o caráter do Pai e do Filho, entendeu? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Permaneçam no meu amor, por quê? Porque o Pai é amor e o Filho também é amor. Então permaneça nele que é amor, certo? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tá certo? Então, ele também obedece aos mandamentos do Pai, para vocês verem que ele não é Deus. Ele jamais falou que era Deus. Yahushua nunca falou que é Deus. Ele permanece no Pai, e o Pai nele. Tá certo? Então, o Pai é um, o Filho é outro.
Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Veja, ele diz alegria, ele não fala felicidade, ele diz alegria, porque a alegria é da parte de Yahweh, felicidade é da parte de Terron, tá certo? O meu mandamento é este. Veja o mandamento dele, amados. Qual o mandamento dele? Amem-se uns aos outros como eu os amei. Veja, esse é o mandamento. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E o que ele ordena? Que nós nos amemos uns aos outros. Esse é o que ele ordena. Não é ir a um templo físico, não é ouvir um líder religioso, não é tomar santa ceia, não é dar dízimos e ofertas, não é subir ao monte, não é cantar no coral. Não é isso que ele ordena. O que ele ordena é que nos amemos uns aos outros. Já não os chamo de... Aqui, ó. Esse aqui foi o que ele citou, né? O Silas, né? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Mas aí o que ele vai dizer ali, no sentido de que Yahushua ordena? Ele vai dizer que é buscar mais a Deus num templo físico. Por isso que ele não falou esse texto todo, porque esse texto está falando do amor ao próximo. Que Yahushua nos falou, nos mandou, é que nós nos amemos uns aos outros. Tá certo? Essa é a ordenança dele. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Veja, ele que nos escolheu, tá? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Veja, a gente pede ao Pai em nome de Yahushua, em nome do Filho. E quando a gente dá fruto, a gente permanece em Yahushua, a gente pede ao Pai em nome do Filho que o Pai concede. Por quê? Porque a gente está andando nele, em Yahushua. Tá certo? Este é o mandamento. Olha aqui de novo ele falando. E o Silas não fala isso, né, amado? Ele só botou o João 15, 14. Né, que para obedecer os mandamentos, vejam bem, a gente está aqui no 17, mas vamos voltar aqui, ó. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Aí grava isso, amados, para a gente ver o que o Silas vai falar que Yahushua ordenou segundo Silas. Porque segundo que a gente está lendo aqui em João 15, este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. De novo ele falou, o mandamento é esse, é o que? Amar uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Vejam, tratarão assim, vocês tratarão como? Perseguindo, maltratando, odiando. O mundo vai tratar, aliás, não é o mundo que vai tratar assim. Quem trata a gente assim, mas na verdade, são os religiosos, do sistema religioso, que rejeita, que maltrata, que rejeita o nome Yahushua, que prefere o nome de Jesus, que é o nome falso. Tá certo? Então veja, tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhece aquele que me enviou. Realmente, esses que tratam assim a gente, não conhecem o Pai, Yahweh, que enviou o Filho Yahushua. Não conhece, porque se conhecesse, não odiaria, tá certo? Mas amaria, tá certo? Então aqui, ó, vamos nós. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Veja isso, amados. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado.
mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu pai. Tá? Ele está falando de quem? Dos religiosos, tá certo? Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Na lei de quem? Na lei deles, não é na lei de Iarro e nem na lei de Arruxa, porque primeiro, Iarro, ele não mandou lei, ele mandou mandamentos, que são os 10 mandamentos, e este mandamento se resumiu em um, e Arruxa disse, um novo mandamento vos dou, ame a Iarro de todo o teu entendimento e ame ao próximo como a ti mesmo. E aqui ele está dizendo a mesma coisa, ame uns aos outros, tá? Ame uns aos outros. Então veja aqui, ó. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Quem é o conselheiro? É o Espírito Iá, que vem da parte de Pai, porque o Pai é Espírito. E ele manda o seu Espírito que é da parte dele. Tá certo? Então veja, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês. Ele falou, eu enviarei da parte do Pai. Por que ele disse eu enviarei? Porque ele ainda não tinha morrido. Ele ainda não tinha sido sacrificado. Ele ainda estava aqui em vida, na lei, cumprindo a lei, o que foi escrito para ele cumprir. Por isso que ele falou, eu enviarei a vocês da parte do Pai. Quando ele morresse, ressuscitasse e fosse ao Pai, subisse ao Pai, tá certo? Ele enviaria o Consolador, o Conselheiro. Tem outra versão que está o Consolador, tá certo? E ele enviou, porque ele morreu, ressuscitou, subiu ao Pai, está à direita do Pai, e o Espírito ele enviou a nós. Mas ele envia o Espírito a quem? Aquele que crê que é o templo e não vai mais a templo, que entra na porta estreita que é Yahushua, que anda no caminho de Yahushua, e Yahushua leva ao Pai. E assim o Pai, o Filho envia o Espírito do Pai, e o Espírito do Pai habita em nós, mora em nós. E esse Espírito do Pai, que provém da verdade, que é o Espírito da verdade, ele testemunha a respeito de Yahushua. Tá certo? Ele testifica sobre Yahushua e sobre Iarro. Ele testifica. Tá isso que está falando aqui, amados. Olha que coisa linda. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai. Ele já enviou. O Espírito da verdade que provém do Pai. Ele é o Espírito da verdade. Por quê? Porque o Pai é verdade e o Filho é verdade. Tá certo? Ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Ou seja, estão comigo desde o princípio. De qual desde o princípio? Desde o princípio que a gente conhece o caminho que é Yahushua, que a gente conhece a porta que é Yahushua e que a gente vai nele. Então, desde esse princípio, as coisas velhas já se passaram, acho que tudo se fez novo. Tá certo? Ou seja, as coisas velhas, o que era da religiosidade que a gente tinha antes, do engano da religião, já passou. Então, desde o princípio que a gente está nele, amados. É isso que ele está falando, que coisa linda. Sabe? É isso que ele está falando, desde o princípio que a gente está nele e que a gente permanece nele. Olha que coisa mais linda, amados. Então vamos voltar aqui para ver o que o Silas vai falar sobre isso aqui. A gente está vendo aqui, né, que esse João 15:14, e a Ruxa está falando a respeito de amar ao próximo, do mandamento que ele disse, ame uns aos outros. Agora vamos ver aqui, qual é a desobediência que o Silas vai falar aqui. Porque com certeza ele não vai citar amor ao próximo aqui, com certeza. Vamos ver. Vos mando, amigo é íntimo, amigo é perto, amigo é estar próximo. A condição para estar próximo do Senhor é obediência. Significa que a transgressão da sua palavra, a desobediência, meu filho, vai te afastar, mesmo você buscando. Então agora, eu quero mostrar para você o óbvio, mas é o óbvio, sabe por quê? Porque tem gente nova na igreja. E a gente fica preocupado em tentar sofisticar uma mensagem para atender os crentes que estão há 10, 15, 20 anos. E até esses crentes de 10, 15, 20 anos precisam ouvir beabá. Sabe? É verdade. Por que precisam ouvir beabá? Porque não estão no espírito da verdade, mas estão sim no espírito da mentira e do engano, que é esse espírito que habita nos templos de pedra. Porque o verdadeiro espírito
que é da verdade, que é a verdade, o Espírito da verdade do Pai, porque o Pai é a verdade, ele não habita em templos feitos com mãos humanas, mas ele habita em nós, templos do Espírito. Tá certo? Então vamos lá. Beabá, para poder saber, para poder questionar e confrontar o cristianismo que nós estamos vivendo. Então, como é que se busca mais a Deus? Essa que é a questão. Amados, veja bem, o cristianismo que nós estamos vivendo, ele não vai ligar ao fato de que o cristianismo é uma religião, tá certo? Ele não vai, você vê aí, a gente vê que ele está falando da religiosidade, tá certo? Mas está falando de uma maneira deturpada, tá? E o cristianismo, que é uma religião, ele não está relacionando o cristianismo como uma religião, assim como Augusto Nicodemos fez. Ele falava a religião uma coisa, o cristianismo é outra. Depois, no final da mensagem, que ele falou que o cristianismo é uma religião reconhecida, mas aí o povo não vai ligar o fato de que é uma religião. Por quê? Porque de tanto ele repetir que a religião faz isso, o cristianismo faz isso, a religião é isso, o cristianismo é isso, a pessoa não vai ligar que o cristianismo é uma religião. Por quê? Porque a pessoa já está tão com a mente cauterizada, né? Com a lavagem cerebral já foi feita. Por quê? Porque o terror, ele cega o entendimento. Então o entendimento já está tão cego que a pessoa não vai ter capacidade de raciocinar e pensar. Tá certo? É isso que acontece. Nesses tempos eles fazem isso. Eles tiram a capacidade do povo pensar, raciocinar. Tem que ser o que eles falam e a Bíblia tem que ser lida da maneira que eles se interpretam. Então as pessoas não conseguem se descontaminar da religião, da religiosidade e ler a Bíblia sem a contaminação da religião. Descontaminado da religião. E aí a pessoa lê a Bíblia como cunho religioso. A pessoa não vai entender o que realmente está se passando na Bíblia. Por quê? Porque ele vai ler segundo o que os líderes querem que eles leiam. Tá certo? É isso que acontece. Vamos ver aqui como se busca mais a Deus segundo o Silas Malafaia, né? O ano de se buscar mais a Deus. Então, como é que se faz isso? Pastor, talvez deve ser assim, entrando em transe, por telepatia. Um minuto assim. Busquei. Então vamos lá. Como é que se busca mais a Deus? Primeiro, orando mais. Orando fala de relacionamento. Ok, beleza, orando mais. Agora, qual é o sentido do orar mais que ele vai falar? É no sentido de numa igreja orar mais? De orar com os irmãos em voz alta? Como é que é esse orar mais que ele está falando? Então vamos lá, 1 Tessalonicenses 5,17. Tá? Eu primeiro estou lendo aqui o que ele citou, tá certo? Para depois a gente ler o capítulo todo para ver do que está se falando, tá certo? Então, 1 Tessalonicenses. Peraí. 5, né? 5,17? Isso, 5,17. Vamos nós. 5. Vamos nós. Vamos primeiro ler aqui o que ele vai citar aqui do 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Beleza, tem outra versão que tá. Orem sem cessar. Tá certo? Agora vamos ler aqui o que o apóstolo Shaul, né, que a gente aqui conhece por Paulo, o que ele está dizendo sobre isso? Ore continuamente, orar sem cessar, que está em outra versão. Vamos ver o que ele quer dizer aqui? Vamos lá. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Ou seja, quando ele fala não estão nas trevas, é que não estão na religião, no engano da religião. Porque o engano da religião é trevas, não é luz. Tá certo? Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Tá certo?
Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Ou seja, não durmamos como os demais. Por que o apóstolo está falando isso? Porque esses que estão na religião, no engano da religião, eles estão dormindo espiritualmente. Tá certo? É isso que ele está falando. Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e estejamos sóbrios. Ou seja, eles estão dormindo espiritualmente, estão dormindo no entendimento. O entendimento está inativado, tá certo? Está inativo, tá? É isso que está falando aqui. Vamos lá. Pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Veja, o que dorme, dorme de noite, que é trevas, é escuridão. Então estão dormindo na noite, no engano da religião. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Vejam bem, que embriagar é esse que ele está falando. A Escritura diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Tá certo? O que é isso? Não vos embriagar com vinho, não vos embriagueis com o engano da religião. Porque esse vinho embriaga. Mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, quando você vai no Pai, Ele te enche do Espírito. E esse Espírito que você tem, que Ele te enche, Ele não se esvazia. Você anda nele sempre, porque Ele mora em você. Então não é uma coisa de esvaziar e você ir buscar o Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito. Aí vai na igreja, busca o Espírito. Aí de repente você está sem o Espírito, esvaziou do Espírito. Aí você vai de novo na igreja para buscar o Espírito. Não. Quando a gente enche do Espírito, que o Pai nos enche do Espírito, Ele nos dá o Espírito, esse Espírito permanece em nós. Tá certo? Então é uma coisa que não se esvazia. Tá certo? Por quê? Porque Ele habita em nós, Ele permanece em nós. Tá? Então vamos nós. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Yahweh não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Yahushua. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Olha, aqui ele já está falando, amados, quer estejamos acordados, quer estejamos no Espírito. Agora, quer dormindo, o dormindo aqui já é estar morto mesmo, a pessoa morreu, tá certo? Não é dormindo espiritualmente, mas é que está morta, a pessoa morreu, entendeu? Nessa vida temporal, e a alma já não está mais aqui, nesse mundo físico, tá certo? O corpo morreu. É isso que está falando. Vivamos unidos a Ele. Por quê? Porque aqui ele está falando dormir, que é a morte mesmo do nosso corpo. Tá certo? É isso que ele está falando. Tá? Então, quer dizer, vocês vejam bem, Ele morreu por nós para quê? Quer estejamos acordados, ou seja, quer estejamos acordados no entendimento, quer dormindo, ou seja, quer dormindo no corpo físico que morreu, e a nossa alma não habita mais aqui, nessa terra física, vivamos unidos a Ele. Por quê? Porque mesmo quando o nosso corpo morre, a gente morre aqui nessa vida temporal, nós, alma que estamos em Yahushua, nós continuamos unidos a Ele. Porque Ele mesmo disse que mesmo que você morra, não verá a morte. Yahushua disse isso, que nós não viríamos a morte, o terror. Por quê? Quando nós estamos nele, a gente não vê a morte. Quando a gente morre, a gente não vai ver a morte. Por quê? Porque nós estamos nele, na vida que é Yahushua, porque Ele é a vida. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá certo? Então vamos lá. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Vejam, que os lideram no Senhor e os aconselham, mas não é liderar de um cargo religioso, mas é o aconselhar no andar em Yahushua, no permanecer nele. É disso que ele está falando. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros,
e para com todos. Aqui ele está falando, amado, do próximo, de como a gente deve se proceder com o próximo, que é a mesma coisa, é amar uns aos outros. Tá certo? É isso que ele está falando aqui. Alegre-se sempre, orem continuamente. Esse orar continuamente, sem cessar, é a gente orar falando com os outros da promessa de Yahushua, né, que é a vida eterna, que ele prometeu aos nossos pais Adão e Eva, e que ele cumprirá, né? É isso que ele está falando, é de falarmos. Orar é falar com os outros sobre a promessa, sobre Yahushua, sobre o engano da religião, para a pessoa sair fora desse engano. E orar sem cessar é a gente orar no entendimento ao Pai, tá certo? Então é isso que está falando, da gente falar as verdades ao povo e da gente orar no entendimento ao Pai, tá certo? Agradeçam em todas as circunstâncias, deem graças, ou seja, agradeçam em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Yahweh para vocês em Yahushua. Não apaguem o espírito, tá certo? Não apaguem o espírito. Olha isso, mas o que é não apaguem o espírito? Né? A gente está sempre andando no espírito, porque a gente não se esvazia. Se a gente andar no espírito, a gente não se esvazia do espírito, porque isso não existe. O espírito habita em nós, não tem como a gente ficar se esvaziando do espírito, ele mora em nós, tá certo? Então aqui está, não apaguem o espírito, ou seja, ande sempre no espírito, porque se a gente sair do espírito, o espírito vai sair da gente, ele vai se apagar. É isso que está falando aqui. Vamos ver aqui como é que está nessa outra Bíblia. Esse aqui é 1 Tessalonicenses 5:19. Vamos ver aqui como é que está aqui nas outras versões. 1 Tessalonicenses 5:19. Vamos ver aqui como é que está aqui. Olha, não atrapalhem a ação do Espírito, tá certo? Não apaguem o Espírito, não apagueis o Espírito, não extingais o Espírito, não extingais o Espírito, tá certo? Aqui está, não atrapalhe a ação do Espírito. Ou seja, se você está nele, você vai andar nele, tá certo? Não tratem com desprezo as profecias. Mas quais são as profecias que ele está falando? O que Yahushua está trazendo à tona, essas verdades, que nós somos o povo hebreu, que Yahushua é preto. Isso tudo são profecias que ele está trazendo, não é? Ele não está falando nessa profecia que fala nesses tempos físicos. Eis que eu, Senhor, vos falo, que Deus vai te dar um marido. Fique firme, que Deus vai te dar um emprego. Não é isso. As profecias que ele está falando é o que o Pai está trazendo à tona, revelando as verdades, e a gente está falando. É isso que está falando, não desprezeis as profecias. Ou seja, não desprezeis o que a gente tem, o que está vindo à tona, as verdades, de que Yahushua é preto, de que o nome dele é Yahushua, não Jesus, né? Essas coisas que está falando. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal, que o próprio Deus, que o próprio Yahweh da paz os separe inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Yahushua. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Esse orem por nós, amados, não é a gente chegar e falar assim, vamos dar as mãos uns aos outros, agora vamos orar aqui. Ô Senhor, toma a vida do irmão Edinho em tuas mãos, toma a vida da Janaína, do irmão Júlio em tuas mãos, Senhor. Não, é você orar. Orem por nós, mas é orar no entendimento ao Pai. Não é você orar uns com os outros, mas é orar, orem por nós. É você orar orar pelos outros e não orar com os outros. Tá? Uma diferença muito grande de você orar pelos outros, orem por nós, do que você orem conosco. É uma diferença muito grande, tá certo? Então, porque é aquele negócio, amados, o sistema religioso ensinou de uma forma muito errada. Por quê? Porque, na verdade, Terron, ele ensina dessa forma, e esses líderes ensinam, porque Terron, ele não tem como sondar mentes e corações. Só quem sonda mentes e corações é o Espírito,
né? O espírito são da mente e coração, mas qual é o espírito? O espírito da verdade, que é Yahweh, tá certo? Ele, Yahweh e Yahushua, que está no Pai, eles sondam mentes e corações, tá certo? Mas, aí o que acontece? O sistema religioso ensina a orar em voz alta para que Terron possa saber o que as pessoas estão pedindo, justamente para ele poder fazer milagres para continuar enganando o povo, tá certo? Só que aqui está dizendo bem claro, irmãos, orem por nós, mas não está falando ore conosco, tá? Mas orem por nós, mas orar no entendimento. Saúdem todos os irmãos com beijo separado, porque santo é blasfemado, tá, amados? Santo vem da palavra Satanás, vocês podem pesquisar. Responsabilizo-os diante do Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos. A benevolência de nosso Senhor Yahushua seja com vocês, tá certo? Então a gente está vendo aqui que o que o Silas está falando aqui sobre 14, vamos lá, verso 14 não. Verso 17, orem continuamente, ele vai botar esse versículo com certeza no sentido religioso, tá certo? Agora aqui, Marcos 1,35, vamos ver aqui Marcos 1,35, do que se trata? Marcos 1,35. Essa parte desse vídeo vai ficar longo, né, amados? De madrugada, quando ainda estava escuro, Yahushua levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ok, show. Aí ele vai falar da oração, mas ele vai falar da oração no sentido religioso, tá? Então vamos ver aqui o que está falando aqui sobre isso. Vamos ler aqui Marcos 1. Princípio do Evangelho de Yahushua, filho de Yahweh. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o caminho. Quem que ele está falando? Ele está falando de João Batista, tá certo? Porque João Batista que veio preparar o caminho de Yahushua, para anunciar Yahushua, que ele mesmo disse, eu vos batizo com água, mas vem um que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito, tá certo? Vós do que clamam no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Aqui, por que João batizava na água? Porque ele estava na lei, tá certo? Tanto que Yahushua, ele foi batizado por João. Por quê? Porque Yahushua, ele tinha que cumprir a lei. Ele não foi batizado no ato religioso, no sentido de cumprir um ato religioso. Mas ele foi batizado no sentido de cumprir a lei para que, quando ele morresse no madeiro, ele nos trouxesse a liberdade de andar nele em liberdade e não mais no jugo da lei. Ou seja, no jugo da religião. Tá certo, amados? João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, aqui João comia gafanhoto. Que era o gafanhoto? Gafanhoto era aqueles que era mandado, né, no Antigo Testamento para o povo de Israel que não dava o dízimo, né, que era a colheita. Então, se não desse o dízimo, ele enviaria o gafanhoto, tá certo? Não tem nada a ver com o diabo. Ou seja, então aqui está dizendo aqui então que o João Batista comia diabo? Porque os líderes falam que o gafanhoto é o diabo, né? É porque o diabo vai devorar as suas finanças se você não der o dízimo. Aqui o gafanhoto era um inseto que comia as plantações, que destruía as plantações. E João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, veja bem, mas ele os batizará com o Espírito de Yahweh, tá? Com o Espírito Yah, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito de Yahweh.
Naquela ocasião, Yahushua veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Yahushua viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Terrom, que aqui está Satanás, mas é por Terrom, o Deus desse século. Tá certo? Que não é Lúcifer, tá, amados? Lúcifer, mas se bem que Lúcifer aqui ainda estava solto, né? Porque Lúcifer ele foi preso quando Yahushua morreu e ele foi no abismo, né? E ali ele mandou o inferno prender Lúcifer, tá certo? Mas Lúcifer aqui ainda estava aqui solto ainda porque Yahushua ainda estava em vida aqui, não tinha ainda sido sacrificado por nós. Mas, mesmo assim, aqui foi Terrom que tentou Lúcifer, que tentou Yahushua, desculpa, gente, Vamos recapitular. Terrom, que aqui também tem o título de Satanás, foi que tentou Yahushua no deserto, tá certo? Por quê? Porque tudo aqui deste mundo pertence a ele, né? A glória deste mundo, as coisas deste mundo, as coisas terrenas pertencem a ele. Tá certo? Então é isso, né? Então vamos lá. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Yahushua foi para a Galileia proclamando as boas novas de Yarro. Aqui está bem resumido, né? Porque aqui não conta sobre a tentação de Yahushua, mas em Mateus 4 conta, né? Já fala sobre como Yahushua foi tentado por Terrom. Que ele disse, né? Tudo isto eu te darei, né? Se prostrado me adorares. Ou seja, ele ofereceu todas as coisas deste mundo para Yahushua, se prostrado me adorares. Né? E ele disse, adorarás somente ao Senhor e só a ele darás culto. Tá certo? O tempo é chegado, disse a ele, o reino de Yahweh está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Tá certo? Aqui é João Batista falando, né? Andando à beira do mar da Galileia, Yahushua viu... Peraí, deixa eu ver se é mesmo João Batista falando. Não, aqui foi Yahushua já, gente. Depois que João foi preso, desculpa, aqui foi Yahushua mesmo. Depois que João foi preso, Yahushua foi para a Galileia proclamando as boas novas de Yarro. O tempo é chegado, dizia ele, dizia Yahushua. O reino de Yarro está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Yahushua viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Yahushua, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles os seguiram. Deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Eles foram para Cafarnaum. E assim que chegou no sábado, Yahushua entrou na sinagoga e começou a ensinar. Amados, quando diz aqui Yahushua entrou na sinagoga, não é que ele entrou dentro de um templo, mas era pátio. Tá certo? É isso que a gente tem que entender. Ele nunca entrou num templo. Como está escrito em Hebreus 9, 24 e em Hebreus 9, 11, tá certo? Está dizendo isso, que Yahushua não entrou em santuário, em templo feito por homens, né? E começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Vejam isso, os mestres da lei ensinavam segundo a lei, mas não com autoridade. Mas Yahushua ensinava com a autoridade que Yahweh lhe deu. Tá certo? Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Yahushua de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o separado de Yahweh. Cale-se e saia dele, repreendeu Yahushua. Isso era no sábado, né, amados? O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem? As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama.
com febre e falaram a respeito dela a Yahushua. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Yahushua todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da cidade, à porta da casa. Olha, toda a cidade se reuniu à porta da casa, ou seja, Yahushua estava ensinando em casa. E Yahushua curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Yahushua levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ou seja, ele foi para um lugar deserto. Mas qual foi o lugar deserto que ele foi, irmãos? Ele foi para um lugar deserto que está falando e ficou orando. Não é um lugar assim, um deserto, assim, um lugar assim onde ele estava só, né? Mas era um lugar assim, ele foi no entendimento com o Pai. É isso que a gente tem que entender. Ele não orava verbalmente ao Pai, ele orava no entendimento. Tá certo? É isso que a gente tem que entender. Tá? Então, onde ficou orando? Aí é aqui que o Silas deu nesse versículo. Tá? Aqui, ele foi para um lugar deserto onde ficou orando. Ok, ele pode ter ido para um lugar deserto onde não tinha ninguém, mas ele não orou em voz alta, ele orava no entendimento ao Pai e não em voz alta, tá certo? Até porque ele nos ensinou isso. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto, e o Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, quando orares, entra no teu quarto, ou seja, no teu pensamento. Fecha a porta, fecha a boca. Né? Não fale com a boca ao Pai, mas fale com o entendimento. E o Pai que está em secreto verá e recompensará publicamente, tá certo? Então ele não orava verbalmente com a boca, falando com a boca, ele orava no entendimento, tá certo? Então aqui, ó. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. E Yahushua respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Yahushua estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida Yahushua o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isto a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ou seja, veja, por que ele falou isso para o leproso? Para esse que ele curou. Mas vá mostrar-se ao sacerdote, porque ele estava cumprindo a lei. Ele estava na lei, ele tinha que cumprir a lei. Então, como ele foi curado, né, o leproso, ele quando era curado, ele tinha que ir ao sacerdote e oferecer um sacrifício pela sua purificação. Mas esse sacrifício, quem ordenou foi Moisés, não foi Yahu que ordenou, e nem Yahushua. Yahu nunca pediu sacrifício de ninguém, tá certo? Para que sirva de testemunho. Ou seja, aqui, ó, vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Yahushua não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Então, vocês vejam bem, né? Mas o Silas com certeza vai falar aqui de Marcos 1,35, que ele orava mais no sentido religioso. Então vamos lá, Lucas 5,16. Vamos ler aqui o Lucas 5 para ver o que diz aqui. Lucas 5. Vamos ver. Mas Yahushua retirava-se para lugares solitários e orava. Amados, ele ia para lugares solitários e orava, né?
Mas por quê? Acho que dá o mesmo sentido de Marcos, né? Que a gente leu, Marcos 1. Mas por quê? Porque a multidão vivia em cima dele, então ele tinha que ir para um lugar solitário. Mas não era assim um lugar solitário que ele orava sozinho ao Pai, num lugar solitário só por isso. Ele se retirava para um lugar solitário para ele ter, uma liberdade de falar ao Pai. Mas não que ele orava com a boca, mas ele orava no entendimento, até porque foi assim que ele nos ensinou. Então ele nos ensinou o que ele pratica, tá certo? O que ele praticava, ele nos ensinava. Então vamos ler aqui. Certo dia, Yahushua estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Yahweh. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam levando suas redes. Entrou num dos barcos que o pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Veja, do barco ensinava o povo, tá? Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Yahushua e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Yahushua disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Veja, aqui já está falando mais como foi, né? Em Marcos já estava assim um resumo, né? Mas é a mesma coisa de como Yahushua escolheu os discípulos, né? Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Estando Yahushua numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Yahushua, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Yahushua estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Yahushua lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalharam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Yahushua retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, então, é isso aí, amados, ele se retirava dos lugares solitários e orava. Por quê? Porque a multidão era muita gente que vinha atrás dele, né? Ele precisava também de ter um tempo para ele mesmo, para ele chegar e falar com o Pai, não é isso? Certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Veja, quem estava sentados ali? Fariseus e mestres da lei, ou seja, líderes religiosos. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Yahushua. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Yahushua. Vendo a fé que eles tinham, Yahushua disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Deixa eu tirar isso aqui, amados, porque isso aqui é muito chato. Veja, seus pecados são perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Yahweh? Ou seja, mas ele está falando a não ser somente Deus, o Deus dele que não era Yahweh, era Terron. Porque eles, líderes religiosos, não serviam Yahweh, não conheciam Yahweh. Porque o próprio Yahushua disse: quem odeia a mim odeia o Pai, porque não conhece o Pai. Então aqui ele está falando: quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Mas o Deus dele não era Yahweh. Os deuses dos líderes religiosos é Terron, não Yahweh, né?
E a Ruxa, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados são perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Iarro. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Iarro, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, a Ruxa saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Iarruxa em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus... Veja isso, os fariseus sempre julgavam Iarruxa, sempre condenavam ele pelos atos dele, porque ele comia com publicanos e pecadores, porque eles não se achavam pecadores. Não é isso que acontece hoje, amados? Os religiosos, os líderes religiosos, eles acham que os pecadores, os ímpios, são aqueles que estão fora da igreja, do templo de pedra. Não é isso que acontece? Não é isso que eles falam? Olha, já teve gente que era da minha igreja que falou: cuidado com a Elisete. Falou com uma pessoa, na minha frente, gente, na minha frente. Falou com uma pessoa: cuidado com ela, porque ela está desviada. Eu falei assim: eu não estou desviada, eu estou em Iarruxa. Ah, não, mas você está desviado porque você não está indo à igreja. Não é isso que acontece? Então aqui, ó, mais os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixavam os seus discípulos de Iarruxa: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Quem fazia isso? Os líderes religiosos. E Iarruxa lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhes disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. E Iarruxa respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Quais foram esses dias? Os dias que Iarruxa morreu e ficou 3 dias morto. E ele ressuscitou no 3º dia. É disso que ele está falando. Então ele lhe contou esta parábola: ninguém tira remendos de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. O que ele está falando aqui é: ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Ou seja, ninguém tira o remendo de roupa nova, que é o que Iarruxa está falando, né? E costura em roupa velha, ou seja, costura na religião. Não tem como, tá certo? Porque se eu fizer, estragará a roupa nova. Entende? Então é isso que a Ruth está falando, que não tem como. O que ele está ensinando está numa religião, porque está totalmente fora, estraga. Não tem como, é isso que a Ruth está falando. Então vamos ver aqui, amados, o que o Silas vai falar. Só essa parte aqui e vou encerrar o vídeo, tá certo? Só para ver o que ele vai falar nisso aqui. Orando fala de relacionamento. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Você não precisa estar dentro de uma igreja ou no quarto de joelhos dobrados, dentro do ônibus, dentro do carro. Você pode estar orando aqui com a sua mente. Em Marcos 1,35 diz que Jesus acordava bem cedo, antes de clarear o dia. Ia para um lugar deserto para orar. Em Lucas 5,16 diz que Jesus se afastava para orar. Significa que Jesus, em média, ele acordava 4 horas da manhã para orar, ele orava 4 horas por dia. Em média, Jesus orava de 4 às 8, todos os dias. Eu estou falando de Jesus, interessante, né? O Deus que se faz homem, que recebe a forma de homem,
vai buscar a presença de Deus. Amados, ele diz, o Deus que se faz homem, eu vou parar por aqui, porque já tem mais de 1 hora de vídeo, senão pode apagar o vídeo, tá, amados? Mas ele diz, o Deus que se faz homem. E Yahushua, ele não é Deus, ele é filho de Yahweh. Tá certo? Só que o pai estava no filho, e o filho no pai. Tá certo? Só que eles ensinam de maneira errada. E é isso que é o difícil da religião. Por quê? Porque as pessoas, elas falam que Jesus é Deus, né, na religião. Jesus é Deus, ele não é Deus, ele é filho de Yahweh. Ele mesmo disse várias vezes na escritura que ele é o filho. Tá certo? Então, amados, eu vou encerrar essa parte. E daqui a pouco eu vou gravar mais outro vídeo, né? Dando continuidade, tá bom? Para o vídeo não apagar. Porque teve uma vez aí que demorou, quando chegou em 70 minutos, o vídeo apagou e quando eu vi, tive que gravar de novo, tá? Então até daqui a pouco, fiquem na paz.